Bom dia, pessoal. A ideia da aula de hoje é apresentar para vocês a resolução dos exercícios que foram propostos na aula anterior. No caso de existirem dúvidas ainda após a apresentação dessas resoluções, vocês postem as perguntas de vocês no fórum e eu vou tentar esclarecer o mais breve possível. Bom, então é exercícios de transferência de calor ou trocas de calor. O primeiro exercício diz que em países onde o clima é muito frio, costuma-se usar janelas com vidraças duplas, como mostra a figura. Então tem uma figura, duas placas de vidro, separadas por um espaçamento entre elas aqui. Esse tipo de janela é capaz de reduzir em até 50% as perdas de calor. Explique por que isso acontece. Consulte a página 34 do livro. Na página 34, nós temos essa tabela aqui, onde tem o material, as condutividades térmicas em duas unidades, uma em caloria por segundo centímetro grau Celsius, outra no sistema internacional, watt, que é o joule por segundo, metro, Kelvin. Vamos olhar em calorias por segundo centímetro grau Celsius. Então, se for olhar o espaçamento das janelas, necessariamente eles vão estar contendo ar no seu interior. E se a gente for comparar as condutividades térmicas dos materiais, o ar é que tem a menor condutividade térmica desses apresentados aqui. Então o ar não é um bom condutor de calor. Então se a janela tem duas vidraças duplas separadas por ar, o ar funciona como um isolante térmico. Então, conforme a gente pode perceber, o ar é um bom isolante térmico ou um mau condutor térmico. Então, o ar contido entre as vidraças funciona como isolante, reduzindo o fluxo de calor do interior da casa, que vai estar uma temperatura mais alta, para o ambiente externo, que vai estar uma temperatura mais baixa. Um outro exemplo que poderia imaginar uma situação parecida é no caso dos esquimós, com as suas casas iglu. Então, o iglu é feito de gelo. Se a gente for comparar aqui, comparando os metais e o gelo tem uma condutividade térmica bem baixinha. Então, ele também não é tão bom condutor de calor. Então, daria para fazer uma parede de gelo. E lá no inverno dos esquimós, as temperaturas costumam estar muito abaixo de zero, menos 30, menos 20. Então, o gelo funciona como um isolante térmico e a temperatura no interior do iglu é maior do que a temperatura do lado de fora do iglu. O exercício número 2 diz que num ambiente cujos objetos estão todos em equilíbrio térmico, ao tocarmos a mão numa mesa de madeira e numa travessa de alumínio, temos sensações térmicas diferentes. Por que isso ocorre? E continua. Se aquecermos uma das extremidades de duas barras idênticas, uma de madeira e outra de alumínio, ambas com uma bola de cera presa na extremidade oposta, em qual das barras a cera derreterá antes? A relação entre esse fato e a situação inicial? Dados: a condutividade térmica do alumínio, 0,58 calorias por segundo centímetro grau Celsius, e a condutividade térmica da madeira, 0,0005 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Então, primeira coisa que a gente deve reconhecer, a condutividade térmica do alumínio é melhor condutor térmico do que a madeira, porque a condutividade do alumínio, conforme a gente viu, é bem maior do que a condutividade térmica da madeira. Tá? Então, o alumínio é melhor condutor de calor do que a madeira. Então, é de se esperar
que o tempo que o calor leva para fluir no alumínio seja bem menor do que o tempo que ele leva para fluir na madeira. Tá? Então, assim, lembrando a expressão do fluxo de calor, que é o calor dividido pelo tempo, se a gente isolar esse tempo aqui, o tempo passa para cá e todos esses termos, esse aqui de baixo passa multiplicando e esses aqui de cima passam dividindo. Então o tempo vai ser o calor vezes a espessura do material dividido pela condutividade térmica vezes a área vezes a variação de temperatura. Então quanto maior a condutividade térmica, menor é o tempo para o calor fluir pelas paredes. Então no caso do alumínio tem a condutividade térmica maior, o tempo para que o calor flua nessa parede de alumínio seria bem menor do que no caso da madeira. Então é um fluxo de calor mais rápido. Tá? Então quanto maior a condutividade térmica, menor o tempo para o calor atravessar o material. O calor flui mais rápido no alumínio, o que faz com que a bola de cera presa na barra de alumínio derreta antes do que a bola de cera presa na madeira. Tá bem? No terceiro exercício, geralmente as panelas têm seus cabos metálicos revestidos de madeira ou plástico. Por que se colocam esses revestimentos? Então está aqui uma panela de alumínio, um cabo de alumínio e um revestimento de um material diferente, que pode não ser plástico aqui nesse caso, mas que seja parecido com plástico. E um disco com o cabo de madeira. Né? Então a gente já viu que o alumínio é bom condutor de calor, o ferro seria também um bom condutor de calor, porque são metais. E esses dois materiais que aparecem aqui são isolantes. Então a madeira e o plástico são bons isolantes ou não são bons condutores de calor. Tá? Caso não houvesse esses revestimentos, com certeza o calor ia chegar na mão de quem vai manusear essas panelas. Tá? No quarto exercício, Fernando foi à praia e resolveu levar suco para os amigos. Colocou em uma caixa de isopor com gelo. Sua preocupação era saber se a quantidade de gelo que colocou demoraria para derreter pelo menos 5 horas, o tempo que pretendia ficar na praia. Lembrando de suas aulas de física, resolveu calcular o fluxo de calor pelas paredes da caixa de isopor e assim determinar o tempo em que o gelo todo derreteria. Verificou que a caixa é um cubo de aresta 40 centímetros, então a aresta é o lado do cubo, 40 centímetros, e as paredes têm espessura de 2 centímetros. A caixa está cheia de gelo derretendo, água e caixas de suco a 0 graus. Continuação, qual o fluxo de calor que ele encontrou para o interior da caixa se a temperatura ambiente é 30 graus? Letra B, qual a quantidade de gelo que se funde em 5 horas? E tem os dados aqui, o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Tem a condutividade térmica do isopor, 0,00024 calorias por segundo vezes centímetros graus Celsius. E a gente pode calcular então o fluxo de calor e a quantidade de gelo que vai derreter em 5 horas. Então o fluxo de calor é o calor pelo tempo. Então aqui seria calorias por segundo. Vai ser a condutividade vezes a área, variação de temperatura pela espessura. A área da caixa é um cubo de aresta 40 centímetros. Cada face da caixa tem 40 centímetros vezes 40 centímetros, 1.600 centímetros quadrados. 1.600 centímetros quadrados. Então, o fluxo de calor pega a condutividade térmica do isopor, a área de uma das faces, vezes
a variação de temperatura. O lado de dentro da caixa está a 0 graus, o lado de fora está a 30. Então a diferença de temperatura entre a parte interna e a parte externa é de 30 graus. Sempre aqui vai a temperatura maior menos a menor, porque o fluxo nunca será negativo aqui para nós. Tá? Dividido pela espessura, que é 2 centímetros. Percebam que a área está em centímetros quadrados, a espessura também está em centímetros, mas a nossa condutividade térmica está como unidade aqui o centímetro, então não tem problema algum de usar essas unidades. Isso vai dar 0,576 calorias por segundo. E aqui o livro comete um equívoco, porque ele calculou apenas para uma face da caixa. Se a gente fosse calcular para um cubo que tem 6 faces, então a caixa tem essa face, a face de cima, a face desse lado, a face do lado oposto, a face lá de trás e a face de baixo, são 6 faces. Teria que multiplicar esse fluxo por 6, que estaria fluindo calor de fora para dentro em todas as faces. Poderia dizer assim, mas tem uma exceção, a parte de baixo está apoiada no solo. Mas para ser mais exato, vamos supor que o calor também está fluindo na parte de baixo também da caixa. E a gente vai calcular as duas formas, para uma face e para 6 faces. Em 5 horas, o intervalo de tempo tem que passar para segundos, porque o fluxo de calor é dado em calorias por segundo. Então aqui 5 horas vezes, em 1 hora tem 3.600 segundos, isso dá 18.000 segundos. Calor é fluxo vezes o tempo, então o tempo 18.000 segundos, o fluxo de calor para uma face 0,576, isso vai dar 10.368 calorias. Se for contar 6 faces, o fluxo de calor era 3,46, isso vai dar 62.280 calorias. Para fundir o gelo, a gente usa o calor de transformação, que a gente ainda não viu bem, mas o calor de transformação é a quantidade de calor necessário para mudar o estado de uma certa massa de substância. No caso da transformação ser a fusão, é M vezes calor latente de fusão. É o calor necessário para derreter 1 grama de gelo. Então, se a gente quer a massa, essa massa vai ser o calor dividido pelo calor latente, que é o L. Então, pegando para uma face 10.368 calorias, dividido por 80 calorias por grama, que é um dado do exercício, isso vai dar 129,6 gramas de gelo. Aproximadamente 130 gramas de gelo. Isso é muito pouco, né? Se a gente for imaginar o que acontece no dia a dia, uma caixa de isopor, a gente usa um saco de gelo com 2 kg de gelo facilmente para durar um tempo razoável. Se pensar as 6 faces da caixa, pegamos esse calor aqui e dividimos pelo calor latente, isso vai dar 780 gramas. Não está pensada aqui a situação da pessoa a todo momento está abrindo a caixa para pegar o suco. Então isso faz com que o calor entre mais rapidamente para dentro da caixa. E há uma perda aqui da massa de gelo. Vai derreter mais gelo do que o que a gente está esperando. Mas uma estimativa boa, então aqui com 780 gramas, se a gente não tivesse abrindo a caixa, duraria 5 horas o gelo dentro da caixa. No exercício de número 5, um aluno, durante uma apresentação de seminário, afirma que vestimos casacos no inverno para nos aquecermos. Você concorda com essa afirmação? Bom, essa pergunta é uma resposta pessoal, você pode dizer que não concorda, e aí não precisaria responder nada a mais, mas a ideia é que você discorde desse ponto e ainda explique o porquê disso. Então, quando a gente pensa o casaco é um isolante térmico. Se for um casaco de lã, tem ar entre os fios da lã e esse ar é isolante térmico.
Então, na realidade, a ideia é que ele não vai aquecer a pessoa. O que ele vai fazer é evitar as trocas de calor entre o corpo e o meio ambiente externo. Tá? Então, ele não é uma fonte de calor, ele não aquece. Não é uma chama, um aquecedor para aquecer a pessoa. Ele só é um isolante térmico. No exercício de número 6, uma barra de alumínio tem uma de suas extremidades em contato com vapor de água. Só para lembrar, a temperatura do vapor da água, a temperatura da água está fervendo, tá? 100 graus Celsius. E a outra extremidade está com gelo em fusão. Gelo em fusão, o gelo se funde a 0 graus, o gelo derrete a 0 graus. Então é uma barra que de um lado a temperatura é 100 graus Celsius e do outro lado a temperatura é 0 graus Celsius. O comprimento da barra é 25 centímetros. Sua seção transversal, então se fizer um corte transversal na barra, a gente vai saber a área do círculo de qual essa barra está compondo a estrutura. Tá? Então essa seção transversal 5 centímetros quadrados é por onde vai fluir o calor, por essa área aqui, e a espessura da barra vai ser os 25 centímetros. Sabendo que a barra é isolada lateralmente, então não foge calor da barra, calcule o fluxo de calor na barra em meia hora, então temos o tempo. Na letra B, a massa de gelo que se funde em meia hora. E na letra C, a massa de vapor que se condensa no mesmo tempo. Temos como dados aqui a condutividade térmica do alumínio, 0,5 calorias por segundo centímetro graus Celsius. Calor latente de fusão, o calor latente que derrete o gelo. Para cada grama de gelo são 80 calorias. E o calor latente de vaporização, que é o mesmo calor latente de condensação, que é quando o vapor se transforma em líquido. Tá? Então a água no estado de vapor se transforma em líquido com 540 calorias para cada grama de vapor. Então nós temos os dados. O fluxo de calor é K vezes a área, variação de temperatura, ou diferença de temperatura entre as duas extremidades pela espessura. 0,5 é a condutividade térmica do alumínio. A área é de 5 centímetros quadrados. Tá aqui. A espessura vai ser o comprimento da barra, 25 centímetros. E a diferença de temperatura, 100 graus numa extremidade e 0 graus na outra. Isso vai dar fluxo de calor de 10 calorias para cada segundo. Nós precisamos a quantidade de calor que fluiu em meia hora. Então, para calcular essa quantidade de calor, é só pegar a definição que o fluxo é calor pelo tempo. Então, o tempo passa multiplicando o fluxo, vai dar o calor. Calor é fluxo ΔT. Fluxo de calor 10 calorias por segundo. 30 minutos, as unidades não coincidem. Aqui está em segundos, aqui está em minutos. Então, vamos fazer uma conversão encadeada aqui. Vamos passar esse tempo aqui para segundos. 30 minutos vezes 60 segundos por 1 minuto, eu consigo cancelar o minuto e vai sobrar como resultado o segundo. Esse segundo vai cortar com esse segundo e vai sobrar calorias. Fazendo o produto 10 por 30 por 60, isso dá 18.000 calorias. A letra B pede a quantidade de gelo que derreteu numa das extremidades da barra. Então, o calor de transformação é a massa vezes o calor latente de fusão. Então, se eu quero a massa, calor pelo calor latente de fusão. 18.000 calorias por 80 calorias para cada grama de gelo na fusão. Isso vai dar 225 gramas. Para o vapor, o calor de transformação é massa vezes o calor latente de vaporização ou de condensação. Então, se eu quero a massa de vapor que condensou, eu passo o calor latente de vaporização dividindo, calor dividido pelo calor latente de vaporização, que é 500 calorias por grama, isso vai dar
33,3 gramas de vapor. Então, 225 gramas de gelo derretem numa das extremidades da barra e do outra extremidade, 33,3 gramas de vapor se condensam, ou seja, viram líquidos. Viram líquido, vira água no estado líquido. No exercício de número 7, um grupo de amigos compra cubos de gelo para um churrasco em um dia de calor. Como os cubos chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidos em um grosso cobertor de lã para evitar que derretam mais. Essa sugestão faz sentido? Bom, se a gente pensar no que eu falei algum momento atrás, a lã é um isolante térmico, porque ela tem ar entre os fios, então se ela tem ar entre os fios, ela funciona como um isolante térmico. Nessa situação, ela teria então um sentido. Tá? O cobertor de lã se comporta como um isolante. Tá? Então a sugestão seria boa, só que ele não é tão eficiente assim. Tá? Ela não preserva o gelo sem derreter por muito tempo. Tá? Então o gelo vai umedecendo a lã e aí vai ficar, ao invés de ter ar entre os fios da lã, vai ter água entre os fios da lã. E a água é melhor condutor de calor do que o ar. E aí começa a derreter mais gelo, mais gelo, mais gelo. Não é eficiente. Tá bem? No exercício número 8, por que para mexer continuamente em um alimento de cozimento demorado deve-se usar uma colher de pau? Está implícito aí na resposta a condutividade térmica da madeira ser pequena. Então, se a condutividade da madeira é pequena, ela é aproximadamente um isolante térmico, então ela não absorve calor com facilidade, o que faz com que a mão da pessoa que está mexendo o alimento não queime. Mas ainda alguém poderia imaginar de fazer um teste, pegar uma colher de aço e aí fazer o cozimento desse alimento demorado com a colher de aço, ficar mexendo, e vai ver que em pouco tempo o calor por condução chegou até a mão da pessoa e a pessoa não consegue segurar mais o cabo dessa colher de aço. Nos exercícios da página 38, o exercício 9, qual a diferença entre a propagação de calor por condução e convecção? Então, condução, não há transferência de massa e ela se dá de molécula a molécula começa a oscilar com amplitude cada vez maior e passa essa oscilação, esse efeito de oscilação para outra molécula que está logo em seguida, para todas as vizinhas, e assim vai se propagando o calor até uma outra extremidade, por exemplo, do material. Por convecção, a transferência de massa de uma região aquecida para uma região mais fria. O fluido com temperatura mais alta desce, porque ele aumenta volume e sua densidade diminui. O fluido mais quente aumenta seu volume, a densidade diminui. Daí ele sobe, tá? O fluido mais quente sobe. E o fluido a temperatura mais baixa, então tem densidade maior, acaba descendo. Tá? Então, temperatura alta fica em cima, temperatura baixa fica embaixo. Então, na condução térmica, não há transferência de matéria, os átomos vibram em torno do seu ponto de equilíbrio. Então, um ponto onde é que eles estavam antes, ficam oscilando para frente e para trás, para frente e para trás, em torno de onde eles estavam parados, ou aproximadamente parados. Com essa variação de amplitude, a vizinha, a molécula, a partícula vizinha dela começa a sentir essa oscilação e também começa a oscilar com amplitude maior e assim vai transferindo o calor de um átomo para outro átomo. Na convecção, tem deslocamento de matéria por causa da diferença de densidade. Então, o fluido aquecido sobe e o fluido a temperatura baixa desce. No exercício de número 10,
Alguns refrigeradores, o congelador fica localizado na parte superior do eletrodoméstico. Por que isso acontece? Aqui a gente está pensando no refrigerador, esse refrigerador que tem uma porta. Tá? Então esse que tem uma porta, tem o congelador aqui em cima, e esse congelador é que vai fazer diminuir a temperatura em todo o restante do refrigerador. Tá? Então basicamente se usa o conceito da convecção. O ar frio em contato com essa parte de cima aqui vai ter densidade maior que o do ar quente que está aqui pelos alimentos. Então o ar frio vai descer e o ar quente dos alimentos vai subir e vai formar uma corrente de convecção até que num determinado momento todos os alimentos que estão dentro do refrigerador vão estar a temperatura bem mais baixa ou a mesma temperatura que o freezer que está aqui em cima. Tá bem? No exercício de número 11, é para observar uma foto, porque você consegue manter a mão ao lado da chama de uma vela sem se queimar, mas não consegue mantê-la acima da chama. Então, aqui a vela, as mãos ao redor da vela. Tá? A gente consegue manter as mãos assim, mas se a gente colocar a mão em cima da vela, a gente não consegue manter por muito tempo. Tá? Porque o calor na parte de cima é transportado por convecção. Lembrem que o ar é um isolante térmico. Então, mesmo colocando a mão a certa altura aqui em cima da chama, tá? O ar é isolante e o calor não ia passar da chama até a mão. Poderia dizer que passa por irradiação também. Tá? Porque a chama está irradiando o calor, então poderia chegar por irradiação. Mas por condução ela não chega e chega por convecção. Então aquece o ar próximo à chama, o ar quente sobe e vai chegar até a mão aqui em cima e vai aquecendo a mão por convecção. Do lado, com as mãos do lado da chama, como o ar é isolante, muito pouco calor chega até as mãos por condução. Tá? Chegaria por irradiação. Então sente um pouco de calor por irradiação, que é a radiação da onda eletromagnética. No número 12, em dias frios os pássaros costumam eriçar suas penas. Por que isso ocorre e qual o processo de troca de calor que está ocorrendo? Então eriçar significa fazer assim com as penas, ficar numa espécie de ouriço, ouriçar as penas, deixar as penas todas entreabertas, tá? No inverno. Tá? Eles fazem isso para que o ar entre as penas. E conforme a gente já viu, o ar é um isolante térmico, só que ele é um isolante térmico na condução. Tá? Então, o ar funciona como um isolante térmico para não deixar o calor, a temperatura do animalzinho, do passarinho, trocar com o meio externo. Tá? Então, eles eriçam as penas para que o ar isolante térmico fique entre as penas, para evitar a troca de calor por condução. O livro coloca lá que é convecção, mas não é. O ar é isolante só na condução. Na convecção, ele vai aquecer o ar na parte de baixo, se a chama estiver embaixo, e vai subir por convecção o ar quente, e o ar frio vai descer, vai ter convecção igual no ar. Tá? Então aqui não é convecção, é condução. No exercício de número 13, o processo de propagação de calor por condução ocorre com transferência de matéria? Explique. Então, conforme já foi falado, na condução não há transferência de matéria. O calor é transferido, o aumento da amplitude de oscilação das moléculas que passam para as vizinhas e assim, consecutivamente, de vizinha a vizinha, vai chegando o calor à outra extremidade do material. Tá? Então não tem transferência de massa, tá, pessoal? Condução não tem transferência de matéria. Onde tem é na convecção. A massa aquecida sai de um lugar e vai para outro lugar. A massa fria sai de um lugar e vai para outro lugar.
No exercício de número 14, porque a chaminé de uma churrasqueira não espelha a fumaça logo quando se acende o fogo, tem a ver com a convecção. Enquanto a gente acende o fogo, ainda não tem uma diferença de temperatura razoável para provocar a corrente de convecção. Então a fumaça não sobe, ela acaba vindo para frente, para a boca, como a gente chama da churrasqueira. Tá? Então precisa de um certo tempo para que se forme a corrente de convecção. Tá? Onde o ar ou a fumaça que for aquecido sobem por dentro da chaminé e sai lá na parte superior. Já o ar frio entra pela boca da churrasqueira e faz o processo de levar, aquecer e levar o ar quente para cima. Tá? Então o processo é: o ar entra pela boca da churrasqueira, o aquece na chama ou nas brasas, e aí o ar quente sobe e vai fazendo o ciclo da corrente de convecção. No exercício de número 15, uma questão do Enem, numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local, no solo, no local que se aquece, no solo se aquece mais rapidamente. Tem um que está errado aqui. No local, no solo, se aquece mais rapidamente. O ar fica mais quente e sobe. Tá? Então aquece o solo, maior temperatura, o ar quente que está em contato aqui por condução com o solo adquire calor, por convecção esse ar quente sobe, e se ele sobe, ele diminui a pressão nessa região aqui. Se ele diminui a pressão nessa região, o ar que está vindo do mar, que está a menor temperatura, ele vem em direção ao continente. Tá? Então, o deslocamento do ar da superfície que está mais fria. Tá? Está vindo do mar para o continente. À noite ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. A brisa terrestre vai do continente para o mar. Tá? Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, também leva mais tempo para esfriar à noite. E o fenômeno noturno, a brisa que vem da terra, pode ser explicado de qual maneira. Tá? Então aqui o mar vai estar quente, vai aquecer o ar que está aqui em cima, vai diminuir a pressão, e aí o vento vem do continente para o mar. E isso é a afirmação da letra A. O ar que está sobre a água se aquece mais, ao subir deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do continente para o mar. A resposta correta, letra A. Ainda tem as outras opções. Então aqui na letra B o ar mais quente desce e se desloca do continente para a água, qual não conseguiu reter calor durante o dia. Tá? Então a água conseguiu reter calor durante o dia, tanto que ela está mais quente à noite do que o continente. Na letra C, o ar que está sobre o mar se esfria, então nem pensar. Tá? Ela está aquecida, ela aqueceu o ar na parte de cima e o ar subiu. Tá? Na letra D, o ar que está sobre a água se esfria, também não esfria, ele aquece. Tá? Na letra E, o ar sobre o solo mais quente é deslocado para o mar. O efeito é o contrário, quem está mais quente é o mar durante a noite e o solo está mais frio. Tá bem? Exercício de número 16, já agora a página 43. Explique por que o interior de uma estufa é mais quente do que o exterior. Bom, as radiações solares atravessam o vidro da cobertura da estufa. Tá? Essas radiações transportam energia. Essa energia vai chegar até as plantas e demais corpos que estão lá dentro da estufa,
e elas começam a emitir radiação no infravermelho. Só que o vidro tem a seguinte característica: ele bloqueia o infravermelho. Então toda a radiação solar passa pelo vidro e entra até as plantas. As plantas emitem radiação infravermelha que vai ficar presa dentro da estufa. Ela não sai, ela é bloqueada pelo vidro. E isso faz com que aumente a temperatura da parte do ambiente interno da estufa. Então aumenta a temperatura dentro da estufa. No exercício de número 17, 2 xícaras idênticas, uma pintada de branco e outra de preto, recebem a mesma quantidade de café a temperatura de 80 graus. Qual delas esfria mais depressa? Os corpos negros, aqui eu chamei de preto, mas são os corpos negros, eles são melhores condutores de calor e melhores absorvedores de calor que os brancos. Só que no mesmo tempo que eles são bons absorvedores de calor, eles também são bons emissores de calor por irradiação. Então o corpo negro irradia bastante calor por irradiação. Tá? Então se eu colocar... E os brancos, por serem brancos, eles são bons refletores da energia que incide neles. Tá? Então a xícara preta com o café vai emitir mais energia do que a xícara branca. Então a xícara preta vai esfriar mais rápido do que a branca. Isso dá para perceber também fazendo o seguinte experimento. Pega 2 xícaras iguais e numa tu coloca o café preto e na outra tu coloca o café com leite. Os dois aquecidos à mesma temperatura. Então como o preto, o corpo negro, emite mais radiação do que o branco, tá? Que é o leite com café, a xícara de café preto vai esfriar mais rápido do que a xícara de café com leite, tá? Por causa da irradiação. No exercício de número 18, um exercício Unesp 2008, um corpo 1 é colocado dentro de uma campânula de vidro transparente e evacuado. Tá? Então aqui está o 1 dentro de uma campânula de vidro e tem vácuo aqui. Do lado externo, em um ambiente a pressão atmosférica, então está aberto para a atmosfera, tem ar aqui em volta dele. Um corpo 2 é colocado próximo à campânula, mas não em contato com ela, como mostra a figura. Tá? Se os dois corpos têm temperaturas diferentes, o que a gente vai perceber é que por condução não passa calor do 1 para o 2, porque tem vácuo, e onde tem vácuo o calor por condução não é transferido. Tá? Mas se ele tiver uma temperatura mais alta, ele emite calor por irradiação daqui para cá. Tá? Então, as temperaturas dos corpos são diferentes e os pinos que os sustentam são isolantes térmicos, então não passa calor pelos pinos. Considere as formas de transferência de calor entre esses corpos e aponte a alternativa correta. Letra A. Não há troca de calor entre o corpo 1 e 2 porque eles não estão em contato entre si. Bom, não há troca de calor por condução, porque eles não estão em contato. E porque tem o vácuo entre eles. Tá? Então essa não é a resposta correta. Na letra B, não há troca de calor entre 1 e 2, porque o ambiente no interior da campânula está evacuado. Bom, de novo, não tem troca de calor entre 1 e 2, porque por condução. Tá? Mas por outras formas de transferência de calor pode ter. Na letra C, não há troca de calor entre os corpos 1 e 2, porque suas temperaturas são diferentes. Se as temperaturas são diferentes, é aí que seria explicada a existência de uma transferência de calor entre eles. Tá? Então essa é completamente fora. Na letra D, há troca de calor entre os corpos 1 e 2 e a transferência de calor se dá por convecção. Como um está dentro de uma campânula evacuada, não tem como a massa aquecida de um ser transferida até o outro, tá? Por convecção. Não vai formar uma corrente de convecção entre um e outro. Então a letra D também não pode ser. Na letra E, há troca de calor entre os corpos 1 e 2 e a transferência se dá por meio da radiação eletromagnética. Então, transferência de calor por radiação.
Essa seria a resposta correta. No exercício de número 19, Enem, o resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura, então uma placa escura aqui, coberta de vidro, então ali está a placa de vidro, né? Uma placa escura na parte de baixo. O vidro a gente já viu que ele funciona como uma estufa, ele deixa passar toda a radiação e depois aqui emite no infravermelho, fica preso o infravermelho aqui dentro dessas duas camadas. A água circula conforme mostra o esquema, então tem um cano condutor aqui no meio, né? A água quente vai subir, porque ela tem densidade menor, entra na caixa d'água. E a água fria desce e vai aquecendo a água desse reservatório até que toda essa água aqui está a uma temperatura mais alta, né? A água fria vem por aqui, vem aqui, aquece, sobe para esse reservatório, vai ter água quente aqui e aí vai usar no consumo da residência. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Bom, como a gente quer conservar a água aquecida, ele tinha que ser isolante, ele não podia ser bom condutor, ele tinha que ser um material isolante. Então a 1 não pode ser. A 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre numa estufa. Tá certo? Foi conforme eu expliquei o enunciado. E na 3, então a 2 está certo. 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Então, materiais, corpos negros, eles absorvem mais radiação e emitem mais radiação do que os outros. Tá? Então, ele absorve mais radiação e ele funciona com mais eficiência naquele sistema. Então, é correto afirmar que a 2 e a 3 estão corretas. E aqui, olhando as opções, sobra a letra E para essa resposta. Tarefa para a aula de hoje, tá, pessoal? Vai ser um pouquinho diferente do que a gente está fazendo nas outras aulas, que era resolver exercícios e postar lá no fórum. Dessa vez eu pensei em uma coisa um pouquinho diferente. Vocês vão no fórum e vocês vão postar as atividades diretamente lá na resposta do tópico que vai estar aberto durante o período da aula. E o que vocês vão responder? Vocês vão responder a seguinte situação. Eu quero que vocês descrevam lá no tópico do fórum, então não é fazer no caderno, escanear e postar no fórum, é vocês escreverem diretamente lá no tópico como que seria a sua casa se vocês pensassem no conforto térmico, tanto para o inverno quanto para o verão. Por exemplo, nas paredes, o que vocês fariam de diferente? Pintaria de azul, de vermelho, de branco, de preto? Colocaria um isolante? Colocaria isopor? Colocaria vidro? Ia fazer uma parede dupla com ar dentro? Vocês têm que colocar uma ideia de vocês para melhorar o conforto térmico do ambiente, tanto no inverno quanto no verão. As janelas, quais janelas vocês iam usar? Janela de vidro duplo? Janela de vidro triplo? Existem janelas de vidro triplo também. Tá? Os eletrodomésticos, por exemplo, como o refrigerador. Tá? Como é que vocês iam fazer para ele funcionar melhor, para não aquecer tanto a casa, porque tem aquela parte de trás que aquece um pouco. Também aqui o ar-condicionado também. Como é que vocês iam instalar o ar-condicionado no inverno, no verão? O forro. Como é que vocês iam colocar um isolante para não ficar tão quente devido à energia solar que bate no telhado? O telhado, como é que vocês fariam? Para cada cômodo, tá, pessoal? Então isso, eu acho que vocês conseguem fazer aí uma meia página, vocês conseguem descrever quase tudo isso aí, tá? E pode ser com ou sem aproveitamento de energia térmica, tá? Então poderia ser água aquecida com aquecedor solar e outras coisas mais, tá? Então, explicando também, na cada situação que vocês colocarem, qual é a troca de calor que vocês estão evitando ou favorecendo. Tá?
Então, no caso das paredes, colocou a parede branca para evitar transferência de calor por condução de uma parede para outra, por radiação de uma para outra. E se botar branco, ela emite. Vocês vão explicando e vão colocar tudo lá no fórum. Tá bem? Esse é o trabalho para vocês. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã.